No programa de hoje estaremos entrevistando a pedagoga Ariadne Ribeiro. Ela é especialista em educação sexual e especialista em dependência química pela Unifesp. Estará hoje abordando a prevalência de doenças infecto-contagiosas em dependentes químicos tratados pelo Cratode. Pois é, então é um assunto muito interessante. Se você que imagina ter ou já contraiu, vamos entender um pouquinho melhor, e mesmo aqueles que não contraíram, para assim se precaver em termos de prevenção dos cuidados que a gente deve se ter antes de tais situações de tão prazerosas que são, e é um convite às vezes a gente cair numa dessas ciladas. Mas antes de entrarmos com a nossa querida companheira, a pedagoga Ariadne Ribeiro, estou falando querida porque eu a conheço há muito tempo e vi todo o crescimento dessa moça, e é uma pessoa muito querida mesmo no nosso hall, mas nós vamos ouvir a palavra do pastor Getúlio e voltamos já. Olá, querido assinante, Cláudio, equipe do programa Família, estamos juntos novamente. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quando surgem as dificuldades da vida, para onde você corre? Quando eu era pequeno, eu corria para a barra da saia da minha mãe. Mas chegou uma certa fase em que eu não podia mais fazer isso. Aí eu corria para um amigo. E às vezes esse amigo me traía. Às vezes eu buscava o patrão, meu chefe. E o conselho que eu recebia não supria a minha necessidade. Às vezes eu buscava nos livros uma resposta para as questões que estavam afligindo a minha alma e eu não achava. Eu tentei em teatro, eu tentei em tecnologia, eu tentei em vários caminhos diferentes suprir determinados vazios que surgiam a cada esquina da vida. E eu confesso para você que todas as vezes que eu busquei essas alternativas, eu fiquei de mãos vazias. Há um texto do Salmo de número 91, versos 1 e 2, que eu amo demais e que depois que eu descobri, eu passei a experimentar e viver essa verdade. O salmista diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Talvez você diga: mas como é que eu vou confiar e vou ter como fortaleza e segurança alguém que eu não vejo, alguém que não fala comigo ao som dos meus ouvidos, alguém a quem eu não possa tocar? Eu não preciso disso quando uma palavrinha de 2 letras é plena na minha vida e no meu coração, e eu falo de fé. Quando eu creio, quando eu acredito e confio o suficiente para depositar nas mãos desse Deus a minha vida, eu me sinto seguro, eu me sinto amparado, eu me sinto orientado, eu me sinto abençoado. O esconderijo ou o abrigo do Altíssimo, depende da versão que a gente pode usar da Bíblia, esse abrigo é a oração, é aquela hora em que a gente instintivamente clama: ah, meu Deus, me ajuda, ah, meu Deus, me socorre, ah, meu Deus, me mostra o que fazer. E aí a gente pedindo essa ajuda, a gente encontra e experimenta o descanso. O descansar é estar totalmente confiando nas mãos daquele que pode suprir, pode ajudar, pode resolver o problema. É aquele que se oferece como a única garantia e é a única garantia do meu sossego, da minha paz. Eu desejo que você tenha paz para colocar a sua cabeça no travesseiro todas as noites e dormir. Eu desejo que você tenha alegria todas as manhãs a levantar. Eu desejo, e Deus deseja, que você viva uma vida feliz e próspera. Eu desejo que você encontre sempre abrigo e proteção. Mas eu quero te dizer uma coisa: ciência passa, cultura passa, juventude passa, os amigos passam, tudo na vida passa, mas a Bíblia diz que Deus, em seu amor por nós, nunca passa. Confie nele, procure por ele. Sempre que necessitar, procure por ele e eu tenho certeza que você vai encontrá-lo. Que Deus te abençoe. Obrigado pela palavra, pastor.
realmente, assim, a gente encontra sempre consolo quando a gente relembra em nosso Deus, em nossa fé, e ouvimos as suas colocações, como de outras pessoas que têm a capacidade de transmitir toda essa esperança e traz esse Deus tão vivo, tão presente em nossas vidas. E é muito importante para nós que trabalhamos com um segmento social tão assim desprezado ou mesmo estigmatizado pela sociedade. E tem horas que a gente precisa, eu diria quase que sempre, dessa fé, essa determinação. Temos que ter essa fé, senão desistiríamos de um trabalho que é árduo, que já vamos conversar com a nossa pedagoga, eu disse querida, porque tenho um carinho muito grande por essa moça, pela Ariadne. Mas, portanto, você que prestigia semanalmente, se precisar de alguma informação, alguma orientação, principalmente desse centro de referência que é o Cratode, e que nós vamos estar explorando o que ele faz, o tipo de atendimento que ele dá às pessoas que necessitam de tudo aquilo que eles oferecem à sociedade, que quer queira ou quer não, é um instrumento, é um equipamento estadual que o governo põe à disposição das famílias, principalmente mais carentes ou carentes, mas nós vamos saber já, através do nosso bate-papo. Então, você pode continuar entrando em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@net.com.br, ou pelo hotline ou WhatsApp 11 973 18 84 36, ou pelos fones da instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos familiares codependentes e aos dependentes químicos com reuniões diárias no centro de São Caetano, na Rua Antônio Bento 104, e os telefones são 11 42 24 22 15, 11 42 24 17 70. Lá também terá alguém para atender, assim como aqui nós temos outra especialista em dependência química para te dar informações ou encaminhar aquelas pessoas que passam por nós semanalmente. Então vamos ao nosso bate-papo com a nossa querida Ariadne. Prazer em tê-la com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, Cláudio, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque, como você mesmo diz, né? A gente se conhece de longa data e hoje estar falando sobre o meu trabalho é uma forma de agradecer também, né? Porque esse crescimento pessoal, ele é também interpessoal e muito da responsabilidade desse crescimento também é tua. E jamais vou deixar de te dar esses créditos, né? A sua mão estendida foi a chave para uma nova vida. E a gente acreditou em você desde sempre, não é? Uma pessoa muito determinada, batalhadora, esforçada. Assim, os seus méritos como pessoa e como alguém que batalha, a gente tem orgulho de você dentro da nossa casa, não é? Nós te admiramos, que hoje você realmente é uma pessoa que só trouxe alegria para nós, não é? Desde quando chegou até hoje, você é uma pessoa que cresceu muito e a gente tem que parabenizá-la, tá? Então, desde já, em nome da minha casa, da instituição, dos nossos amigos e colegas dos grupos, estendo um abraço, desejando essa performance que você está tendo. Mas vamos explorar, não é? Uma vez que você está no Cratode, às vezes, assim, a grande parte do público nem sabe bem o que é o Cratode. Então, vamos explorar. Fale um pouco do que é, dos serviços que eles prestam à sociedade, enfim, o que você faz. O Cratode existe desde 2002, né? É um centro de referência de tratamento em álcool, tabaco e outras drogas. Né? A princípio, o Cratode fazia o tratamento de CAPS, né? Então, como a maioria dos CAPS, tratava a dependência química de maneira ambulatorial. A partir, né, da constituição de um programa de enfrentamento do uso de droga, tanto a nível nacional, que é o CRA, que é possível vencer, como em nível estadual, que foi o programa Recomeço, o Cratode, então, foi reformulado e passou, então, a ser um CAPS 3, com atendimento 24 horas, a possibilidade de observação, né? Então, é um pronto atendimento. Então, os pacientes que têm aí, que estão muito intoxicados, que estão com risco de suicídio, que estão
passando por diversos riscos, eles podem ser acolhidos e passar pela observação com cuidados psiquiátricos, de enfermagem, durante 2 ou 3 dias, até que a gente consiga, então, encaminhar esse paciente para o melhor modelo de tratamento para esse caso, né? A gente sabe que a dependência química, ela tem diversos modelos de tratamento possíveis e nenhum tratamento é eficaz ou ineficaz, todos podem ser eficazes e todos os modelos podem ser utilizados com o mesmo paciente, desde que ele esteja preparado para tal tratamento. A gente tem, então, diversos hospitais psiquiátricos que podem estar acolhendo esses pacientes, em geral, né, que tenham a dependência química, algum risco de síndrome de abstinência aguda grave, ou outros tipos de comorbidade que precisam de uma atenção médica mais específica. E tem as comunidades terapêuticas também, que estão conveniadas ao programa Recomeço, que atendem aqueles pacientes que não têm uma comorbidade mais grave, que conseguem viver, né, a comunidade terapêutica, ela tem por norma o convívio entre pares, a espiritualidade. Então, tem que ter pacientes um pouco mais organizados nesse sentido e mais puramente dependentes químicos para que a gente consiga ter uma melhor... consiga ter um melhor ganho, eficácia no um ganho tratamento efetivo da desse pessoa. tratamento. Exatamente. Isso. E o que você, assim, as suas funções que você desenvolveu ao longo desse tempo que você está, você começou como? Com o quê? Tá. Eu sei que você é uma pessoa muito curiosa, gosta de um pouco de mexer em tudo. Então, bom, o convite para trabalhar no Cratod veio enquanto eu ainda era aluna do curso de especialização em dependência química. Eu fui monitora de classe e tive a possibilidade de estar muito próxima do Dr. Marcelo Ribeiro, que para mim é um ícone. Ele nem gosta, né, dessa tietagem toda que eu faço, mas eu tenho esse respeito muito grande por ele. E aí, a partir de início, né, o início do trabalho foi percebendo quais eram as necessidades. A gente percebeu que haviam coisas que poderiam ser feitas para a melhoria do trabalho. Então, a princípio, ele me colocou como coordenadora da humanização no Cratod e a gente começou a fazer algumas mudanças lá. Hoje a gente percebe que as mudanças foram realmente efetivas e trouxeram uma melhoria não só para a questão do acolhimento, né? A humanização, ela trabalha em 3 eixos principais. Seria o acolhimento, a ouvidoria e a educação continuada. Então, no sentido de acolhimento, o Cratod tem por ética, colocar o paciente como numa situação de conforto, de bem-estar, enquanto ele aguarda para ser atendido ou por uma avaliação psiquiátrica ou por um grupo multiprofissional que pode encaminhá-lo para quantas forem as modalidades aí que a gente tem de tratamento da dependência, ele vai estar sendo assistido nas outras demandas. Muitos dos nossos pacientes, eles vêm diretamente da Cracolândia por questão de regionalização. O Cratod, ele fica situado ali no Bom Retiro, é muito próximo da Estação da Luz, consequentemente próximo da Cracolândia, que fica ali perto. E a gente também tem um trabalho sendo realizado na própria rua da Cracolândia, né, que é uma abordagem de rua feita por conselheiros, e esses conselheiros, quando conseguem estimular esse usuário de crack para o tratamento, eles trazem e a gente, então, faz um acolhimento mais humanizado, tratando esse indivíduo pelo nome, ouvindo suas demandas, ouvindo suas queixas, ouvindo também as suas expectativas em relação ao tratamento, para que, com isso, ele consiga tornar mais real a questão do tratamento iminente, né? Muitas vezes ele vai numa situação de desespero, mas ainda não está motivado o suficiente. A gente sabe que a motivação para a dependência química, ela é um processo e é um processo que às vezes demanda muito trabalho dos profissionais que fazem essa parte de acolhimento. Então, a gente fez algumas mudanças. Hoje em dia, nossos pacientes, eles não passam muito tempo sem comer, né? Eles recebem refeição quando estão esperando
ser atendidos pela avaliação psiquiátrica. Eles tem o tempo todo 2 conselheiros que ficam à disposição dentro do CRATOD, ouvindo suas queixas, as suas demandas. Em alguma situação específica também podem agir em conjunto com a enfermagem da triagem para agilizar o atendimento. A gente tem casos assim que o paciente chegou até nós, ele está com com interesse pelo tratamento em dependência química, mas devido à intoxicação aguda, a gente vai precisar priorizar aquele atendimento, por conta da possibilidade dele, ter, enfim, algumas das complicações psiquiátricas. Às vezes a gente pensa, psiquiatria não tem emergência. Emergência existe, sim, em psiquiatria, né? E diversos são os pontos que transformam um atendimento numa emergência, né? Tanto pode ser pontos clínicos avaliados, às vezes até numa pequena avaliação, numa conversa, a gente já consegue identificar a sudorese, a gente já consegue identificar o tremor, a gente já consegue identificar o discurso incoerente, e tudo isso já é um indício de que aquele paciente está psicótico, está precisando de um atendimento mais específico e mais rápido. Então, a humanização, ela interferiu nesse acolhimento, melhorando a possibilidade de atendimento dessas pessoas, conseguindo triar elas de forma adequada. A gente também conseguiu enxergar que os nossos profissionais, muitos, sempre que a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com opiniões diferentes. Então, a gente conseguiu trabalhar essas opiniões diferentes, validando as experiências trazidas por cada um desses profissionais para dentro daquilo que é o nosso modelo de tratamento, né? Porque é muito importante que a gente enxergue que o profissional que já trouxe uma bagagem de trabalho específico em dependência química, ele pode sim utilizar essa bagagem com os pacientes, sem, contudo, interferir naquilo que é a conduta esperada da instituição, né? A nossa instituição, ela trabalha com todos os modelos de tratamento: redução de demanda, redução de oferta e redução de danos, né? Mas é muito específico, porque a redução de danos, ela é específica para o tratamento do tabagismo, né? No caso dos adesivos de nicotina, ou no tratamento dos opioides, que é no caso da metadona, e a gente já tem caso, né, de usuário de heroína no Brasil, e a gente já tratou alguns ali no CRATOD. Mas nas outras a gente quer que os nossos profissionais sempre estejam mais voltados para a questão da redução de oferta e redução de demanda. Parabéns, muito boa a explicação. Quer dizer que também se trabalha com as reduções de danos. Também. E eu não imaginei, assim, a heroína, infelizmente, também já chegou aqui. Também. Né? É algo que parecia estar tão distante e, de repente, nós já estamos esbarrando em algo que nós não gostaríamos que chegasse. Pois é. Eu pude acompanhar alguns casos, assim, e realmente é muito difícil, né? A gente percebe que até a redução de danos, ela acaba se tornando mais uma dependência, e é muito difícil também ir trabalhando nessa coisa do reduzir a medicação, porque eles se tornam muito resistentes à redução da medicação, do desmame e tudo mais. Então, é sempre complicado. A gente vai falar bastante sobre isso também quando a gente falar sobre doença infecto-contagiosa na dependência química. Porque hoje em dia também tem muito redução de danos no tratamento das doenças infecto-contagiosas para a dependência química. Eu acredito que havia uma cultura que gerava esse pensamento, né? A de que o paciente, o usuário de droga, ele não adere a um tratamento antirretroviral, se é caso de HIV, tem dificuldade em fazer o tratamento completo para sífilis, tem dificuldade em fazer um tratamento interfero para hepatite C. Então, assim, as pessoas, elas
acreditavam que, não desejando essa abstinência logo de cara, a gente pudesse trazer esse paciente. Em alguns casos é funcional, sim, a gente tem bons resultados, mas é perceptível que o ganho é muito maior quando a gente oferece o tratamento para dependência química e concomitante faz um tratamento de doença Paralelo. infecto-contagiosa em paralelo. Então, a gente tem mais ganhos, enfim. Então, é uma mudança na crença e na cultura que tem que ser gradativa e... Você falou que estaria abordando, falar das doenças infectológicas. Por que esse interesse? Vocês fizeram um estudo Sim. nesse segmento? Sim. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer muito, né, as duas colegas que participaram do trabalho junto comigo, que é a Gabriela Zaeda e a Shirley Lima, que foram, assim, essenciais na ajuda da condução desse trabalho. Assim, eu, pessoalmente, fui motivada a fazer esse trabalho porque eu trabalhava, antes de trabalhar no Centro de Infectologia de Itanhaém, há uns anos atrás, eu tive um amigo, né, que também era dependente e estava em abstinência total de todas as drogas há mais de 4 anos. E esse amigo era muito caro. Eu tinha por ele uma admiração muito grande. E ele faleceu por conta de não tomar medicamento antirretroviral. E a partir daí eu comecei a trabalhar no Centro de Infectologia e comecei a enxergar que a maioria dos óbitos que a gente tratava, a maioria, eram quase 100% dos óbitos, eram sempre de pacientes que não aderiam bem ao tratamento por conta do alcoolismo, do uso de droga e muitos deles nunca tiveram a mínima oportunidade de receber uma vez um tratamento. Eu também trabalhava no acolhimento dessas pessoas e várias vezes cheguei a perguntar, você já fez algum tipo de tratamento para dependência química? Não. Então, assim, era muito pouco divulgada a possibilidade de tratar a dependência química como Aliás, doença. quando eles chegam com não, porque o problema de não buscar o tratamento para a dependência é devido ao preconceito que se tem, que é muito maior do que qualquer outra doença. Então, quando se busca, assim, como você disse, ele pode ter 2 ou 3, ou transtorno, comorbidade, mas quando ele busca por uma causa, a gente acaba reconhecendo, principalmente quando existe a dependência. Dificilmente ele viria pela dependência, mas por outra ele vai buscar. E aí a gente acaba podendo trabalhar as 2 ou as 3 comorbidades, quantas houverem. A partir de 2003, o Ministério de Saúde criou uma norma para o tratamento da dependência química fazer uma abordagem mais efetiva nas questões de doenças infecto-contagiosas. Mas isso não foi levado em conta a possibilidade de um tratamento concomitante, que caberia em qualquer tipo de situação. Se a gente pensar no tratamento concomitante de doenças infecto-contagiosas em uma comunidade terapêutica, é um pouco mais complicado porque não tem médico, não tem isso disponível dentro da comunidade, mas existe a articulação de rede, Mas hoje que trabalhamos. é necessária. Hoje equipamento estadual, municipal, nos viabiliza. Exato, pela articulação. Exato, pela articulação de rede. Então, tudo isso é sempre a questão profissional, enquanto engajado na questão individual do dependente, buscar soluções. Né? O profissional encaminhando esse paciente para fazer tratamento concomitante no CAPS, ou num centro de infectologia regional, ou num hospital que ofereça esse tipo de tratamento e abordagem, consegue tratá-lo de forma integral, como prevê os dúvida. princípios do SUS, né? A integralidade e a equidade. Quando a gente fala de equidade, a gente pensa que o paciente que tem mais necessidade é o paciente que precisa mais de atenção. E eu só vou conseguir trazer igualdade para esse paciente se eu oferecer para esse paciente mais, para que ele chegue à igualdade. Ele não vai chegar à igualdade se eu oferecer para esse paciente que tem tantas demandas a mesma coisa que eu ofereço para o outro que está com gripe. Verdade, sem dúvida, sem dúvida.
Então, Hoje, assim, a gente trabalha assim, integrado com vários setores. Então, eu tenho meninos infectados pelo HIV, ou mesmo com a hepatite C, que não tem como, tem que tomar o retroviral. Não tem, se ele não tomar a medicação, ele não combate. Exato. Sendo que hoje a gente fala, olha, hoje tem medicação para tudo, ninguém morre por essa, por aquela doença, principalmente dessas doenças sexualmente transmissíveis. Mas tem essa coisa que o que muitos desses meninos chegaram a tais doenças é exatamente pela dependência química, por propiciar assim a falta de higiene, a falta de cuidado pessoal, colocá-los em ambientes insalubres, em ambientes contaminados, com outras pessoas que já são portadoras e, infelizmente, assim a sociedade não sabe, muitas vezes nem o próprio usuário imagina de certas doenças que já estão com ele. E vice-versa. Às vezes a gente pega vamos dizer que venham procurar, que é muito difícil, procurar tratamento para dependência química. Mas, no decorrer, há manifestação de outras doenças, que no caso poderia ser a hepatite, que é uma coisa que fica bem perto, não é? Ou mesmo doenças sexuais, que é a gonorreia, a sífilis, pela vida promíscua. Aí nós também vamos trabalhar com a rede. Então, vice-versa. Tanto vocês pegam as doenças que eles buscam como a causa principal e detectam esse problema numa totalidade, como nós pegamos na comunidade problemas que têm que ser levados para esses setores. A parceria é indispensável nos dias de hoje. Perfeito, também. E você falou assim que vocês acabam encaminhando pessoas para comunidades que têm parceria. Sim. Mas você, não sei até onde que você sabe, mas essa coisa de parceria, no momento em que eles deram, eles escolheram uma ou outra cidade. Hoje, o governo abriu mais, estendeu-se mais para todas as cidades, ou ainda existe essa coisa de escolher cidades, essa união com o Estado, essa parceria com o Estado? Certo. Está aberto para todas ou é uma ou outra região? É aberta para todas. Então, espera um pouquinho. Telespectador, a gente está aí num assunto muito interessante que também me interessa. Já voltamos. Vou fazer um pequeno intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a pedagoga Ariadne Ribeiro. E o tema é prevalência de doenças infecto-contagiosas em dependentes químicos tratados pelo CRATOD, que é um centro de referência aqui muito perto, localizado no centro da cidade, perto da Estação da Luz, como a Ariadne está explicando, e a facilidade que eles têm, não só de fazer a abordagem de rua, como dar o tratamento aos familiares e aos dependentes que procuram ajuda, desde aqueles da necessidade primária, com a dificuldade que o paciente está tendo, como encaminhamento a hospitais especializados e, às vezes, até internações em comunidades terapêuticas. Então, é muito importante que você, se precisar de ajuda, saber um órgão público governamental que dá essa cobertura. Portanto, você que está nos ouvindo e precisar de alguma orientação, alguma informação, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@net.com.br ou pelo hotline, WhatsApp, 11 973 18 84 36, ou pelos telefones da Instituição Cláudia Mancho, que também dá apoio aos codependentes familiares dos seus dependentes químicos, pelos fones 11 42 24 17 70, 11 42 24 22 15. Tanto lá quanto aqui nós temos um atendente, principalmente aqui pela NET, nós temos uma especialista independente no WhatsApp, que vai te dar toda a informação ou te encaminhar para um desses especialistas. E aí você vai dirimir a sua dificuldade, a sua dúvida. E vamos continuar um bate-papo gostoso com a Ariadne. Estamos colocando o que o CRATOD coloca à disposição e essa troca que nós precisamos ter, essa parceria, tanto as comunidades como aquelas pessoas que lidam com dependência química ou outros profissionais que hoje, segundo não só as leis que determinam uma abordagem mais plena, porque muitos desses pacientes não buscam
pela doença ou pela dificuldade em si que seria a dependência química, porque existe um tabu de se perguntar para um paciente quando procura, ou vai com uma outra queixa, que não é a primária, não é aquilo realmente que está possibilitando ou que originou a causa da busca ao médico. Então, nós temos que perguntar, você já utilizou drogas no passado, ou utiliza? Ou você utiliza, você bebe, mesmo que ele não comente? Então, nós precisamos de toda essa rede, não termos medo e nem preconceito de abordar, já utilizou alguma substância? Porque a grande dificuldade, muitas vezes, é do próprio profissional não procurar o passado. Vai uma queixa e ele trabalha só naquilo, sem buscar, principalmente se já utilizou as substâncias que propiciou, no caso, a doença sexualmente transmissível, e vai só se tratar a doença e não trata a dependência, que infelizmente não é por aí. Por isso que a gente tem que trabalhar simultaneamente todas as comorbidades. Seria por aí, não é isso? Exatamente. Esse é o tipo de trabalho que a humanização faz. Não tratar a doença, o indivíduo. Né? Porque muitas vezes o paciente chega e a gente olha para ele como a doença a ser tratada. E não é isso. Ele é um indivíduo e ele traz demandas específicas. E quanto mais a integralidade de todos os assuntos relacionados a esse paciente for observada pelo profissional, mais efetivo vai ser o tratamento daquela doença específica, como também a observação de todas as outras doenças que podem estar escondidas naquela fala. A gente pode ter paciente que chega, né, trabalhando no Cratório, todos os pacientes efetivamente chegam com um problema de dependência química. E a gente enxerga que é necessário fazer uma testagem desses pacientes e, com o consentimento dos mesmos, a gente testa para todas as outras doenças infecto-contagiosas. A gente tem uma prevalência alta de sífilis e hepatite C, né, que são as duas doenças onde a prevalência é mais alta, e né, eu não posso dizer que seja uma prevalência baixa, porque o último estudo realizado em 2006 para usuário de droga tinha uma prevalência de 5,9 de HIV. E o nosso estudo deu 5%. Então, quer dizer, Já diminuiu. tá praticamente a mesma coisa. E você estava falando desse estudo, e aliás estava até colocando as suas companheiras. Exato. E sobre esse assunto, é sobre isso que vocês levantaram em 2009? Ou Não. esse estudo novo que você está trazendo? É um estudo novo que a gente comparou aos estudos anteriores. Que né? seria? Esse de 2006, que eu acabei de falar, né? Um estudo que já foi divulgado pela Fiocruz e que enxergava que entre os pacientes usuários de droga não injetável, a prevalência de HIV era de 5,9%. E agora diminuiu durante esses anos. 5% não posso dizer que diminuiu, porque até 2% em prevalência a gente acredita que seja dentro do esperado, né? Ou podem haver mudanças. O mesmo eu digo para a hepatite C. Um outro estudo realizado, é um estudo de revisão de literatura, onde a gente busca tudo que se fala sobre o assunto. E aí a gente enxerga que prevalências de hepatite C entre usuários de droga, elas variavam entre 2,3% e 17%. Nossa, no nosso estudo deu 16,8%. Então, se aproxima do mais alto. Então, assim, entre estudos de prevalência, a gente considera que a regionalização tenha afetado e outras características. No nosso estudo, como foram pacientes que procuraram o Cratóide, 51% dos pacientes que foram estudados estavam em situação de rua. E essa situação de rua também é preditora de doença sexualmente transmissível, hepatite C, HIV e outras doenças infecto-contagiosas. O alcoolismo também é um fator de risco para a infecção de tuberculose, por conta da falta do autocuidado, dos ambientes insalubres e da alimentação precária. Por conta da negligência com relação a esse autocuidado, a alimentação e a falta de apetite, ele está mais propenso, sim, a pegar tuberculose. Então, tudo isso a gente consegue enxergar quando a gente verifica
esses pacientes, a maior parte deles estavam em situação de rua, tinham baixa escolaridade, a maioria deles nem tinham concluído o ensino fundamental. Então, a gente vai traçando um perfil sociodemográfico que determina que esses pacientes sejam, em sua maior parte, pessoas com pouco estudo, que tenham desvinculado de suas famílias por conta dessa dependência ou por outros fatores. E tudo isso acaba determinando que eles tenham maior vulnerabilidade, não só para o agravo da doença dependência química, como também do agravo de outras, o agravo ou contágio de outras doenças infecto-contagiosas. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala do cratóide, a gente tem uma visão um pouco ainda mais ampla, a nível, como nós abordou mais o lado, no caso, biopsíquico, mas o social, que também deixa a desejar, porque eles vêm sem uma estrutura legal, do qual pedagógica, social e o encaminhamento profissional. E no cratóide, eles acabam reconhecendo isso, assim, encaminhando para uma oficina de capacitação, um local, porque se é de rua, tá, eu curo a doença. E aí? Encaminho para onde? Deixo ele na rua? Então, qual é a continuidade a nível social? Porque falou-se o biopsíquico e o social, uma vez que ela fica nessa trilogia. Nesses 2 anos de programa Recomeço se conversa muito, né? Se fala muito. E toda a articulação política ela depende de muita conversa e muito se engajar, né? Então, quando a gente fala de cuidar de outras secretarias, a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, a do Estado, ela que cuida do programa Recomeço. Então, o programa Recomeço, a coordenadoria, né, do programa de drogas, está para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Até um ano atrás, estava para a Secretaria de Justiça. Então, até nesse sentido, a gente tende a ter um outro olhar. Né? Esse outro olhar, ele refletiu na criação de casas de passagem, que seriam, então, aquelas moradias onde o paciente tenha a possibilidade de, após um tratamento, ficar, né, e trabalhar e receber esse Apoio, a esse continuidade do apoio. Isso. E outras estratégias já foram criadas e algumas delas não deram certo. E a gente está buscando outras, né? A gente já teve convênio com instituições de ensino que faziam determinados cursos profissionalizantes, isso e aquilo, e por conta da falta de aderência desses pacientes, acabou não dando continuidade. A gente pensa, assim, em diversas estratégias. Existe até a possibilidade da gente fazer... Intercâmbio com a família, reencaminhar para a família novamente. Exatamente. Esse aspecto de encaminhamento para a família, ele acontece durante todo o tratamento. Se o paciente está internado, né, numa comunidade terapêutica, não posso nem usar a palavra internado, acho que acolhido numa comunidade terapêutica, que o tratamento é de 6 meses, os assistentes sociais do cratóide, eles podem fazer contato com essa família e tentar fazer com que esse vínculo seja reconquistado. A gente sabe que o tratamento em comunidade terapêutica, ele é bastante efetivo nesse sentido de devolver esses laços, de revincular esse paciente à família. Pode ser que no primeiro ou no segundo mês a família ainda fique um pouco com o pé atrás, né? Mas a partir do momento em que ela percebe que o paciente continua nesse tratamento e está estimulado, autoestimulado em ficar abstêmio, ela começa a participar. Verdade, é isso que ocorre. Então, assim, a gente percebe que nesse aspecto, o trabalho em conjunto da assistência social com o acolhimento da comunidade terapêutica tem resultados muito positivos, né? A gente estava falando sobre as outras possibilidades. Eu enxergo, e a gente tem até projetos para isso, mas acredito que eu não tenho autonomia para falar desses projetos. Mas eu sei que uma moradia assistida seria muito importante para esses pacientes egressos, né, do tratamento, porque muitos que
vêm para o tratamento e que estavam em situação de rua, eles, depois de um tratamento, voltarem para a situação de rua, é muito... Não, a vulnerabilidade de continuar, não tem Então, como não recair. é o mesmo que não tratar, Sem né? dúvida. Eu dou para esse paciente a possibilidade de um sonho e depois eu retiro dele. Retira dele, sem dúvida. Então, eu acho que tudo isso tem que ser observado, tem que ser discutido em instâncias acima, né, da que eu tenho acesso. Eu acho que é uma coisa a ser conversada entre as secretarias, a ser articulada realmente dentro dessa política pública para o tratamento do usuário de droga e como tratamento integral, como a possibilidade de cuidado integral Mas dessa existe pessoa. sim esse cuidado hoje. O Cratóide oferece esse segmento, mas a pessoa precisa querer. Porque vocês mesmo, como você disse, durante esse processo, os assistentes sociais acabam fazendo contato, acabam trazendo a família, às vezes é uma mãe, às vezes é uma irmã, às vezes é um irmão, eles acabam entendendo, acabam participando, e acontece para um ou para outro terem essa condição. E como você falou, eles acabam encaminhando para certas comunidades que dão esse respaldo, porque sem a continuidade, como você falou, seria abandoná-lo. Mas nessa pesquisa toda, quais assim os resultados mais visualizados que vocês tiveram com essa repescagem ou retestagem de fatos já acontecidos? Você falou em pequenas percentagens de uma ou de outra, vamos dizer, doença infectado, o dependente químico diminuiu, dá para perceber uma tendência? Então, ou mesmo regional? O aumento Vocês só fizeram aqui? É da Estação da Luz. Só dos pacientes que frequentam o Cratóide. Desses pacientes, a maior parte veio diretamente da Cracolândia. Mais da metade desses pacientes, 51%, estavam infectados com alguma doença. 51%. Estavam infectados com alguma dessas doenças infecto-contagiosas. Entendi. Aí, desse percentual de 51%, né, esses 51%, eu recorto eles. 63% desse recorte eram moradoras de rua. Então, eu já consigo até fazer A vulnerabilidade é muito maior, não tem nem por onde. Exatamente. Outro dado importante que foi identificado através do estudo foi a alta prevalência de sífilis. 22,4% dos pacientes testados eram portadores de sífilis. E sífilis é uma doença que até alguns anos atrás a gente imaginava ter erradicado. A gente nem ouvia falar mais de contágio de sífilis. Então, a gente tinha se tranquilizado com relação à sífilis. E hoje em dia a gente tem pacientes com sífilis secundária, né, com a possibilidade até de sífilis fazer a transversal, né, transversal não é quando a mãe passa para o bebê, né? Sim, sim. Então, isso acontece hoje, né, nos dias de hoje. Tudo por quê? Porque esse paciente dependente químico, ele tem dificuldade para buscar o tratamento por conta, né, desse dano cognitivo potencial que o uso de droga acaba causando e não permite que ele tome decisões adequadas para a vida. Às vezes ele está percebendo uma mudança exagerada no peso, na aparência, em tudo mais, mas mesmo assim ele passa por cima de tudo isso, não procura ajuda e continua no uso de substância. Então, no decorrer desse autoabandono, ele vai tornando essa doença infecto-contagiosa cada vez mais grave e quando chega no nosso serviço, às vezes nem tem retorno. Verdade, é verdade. Vocês têm perdas desses pacientes em detrimento a essas doenças? Uma ou outra perda? O Cratóide, a gente tem um número bem baixo de óbitos e isso é importante para nós, porque a partir do momento que chega, a gente procura de todas as maneiras oferecer o cuidado que ele precisa em todos os aspectos. Como pessoa. Então, eu acredito que por conta desse olhar muito integral e muito completo,
a gente consiga aí ter uma mortalidade mais baixa, né? Um número de óbitos não tão alto. Como eu já trabalhei em outro centro de infectologia e enxergo que as situações de óbito lá eram mais recorrentes, eu enxergo que a dependência química sendo tratada, ela dá a capacidade desse paciente infectado por alguma dessas doenças infecto-contagiosas ter uma outra perspectiva de vida. Eu penso que se o paciente estiver sendo tratado e estiver abstêmio da droga, ele consegue, até na sífilis, vamos pensar no tratamento de sífilis, que são 3 doses. As 3 doses ele consegue ter em um tratamento de 30 a 40 dias, que seria dentro de um hospital psiquiátrico. Ele vai para um hospital psiquiátrico e ele pode, concomitante a esse tratamento de dependência química realizado no hospital, fazer também o uso da medicação específica para o tratamento da sífilis. O problema é segurá-lo esses 30 dias. Eu estou falando do caso de hospital psiquiátrico justamente porque o hospital psiquiátrico a gente pode ainda oferecer o tratamento involuntário ao invés do voluntário, que é nas comunidades terapêuticas, que é um pouco mais extenso. É difícil, sim, segurar. Eu penso que, principalmente nos pacientes que têm a cultura de rua mais enraizada, né? Aqueles pacientes, moradores de rua crônico, que moram na rua há 14, há 10 anos, há 8 anos, ele aprendeu o convívio de rua e ele já enraizou dentro dele essa questão da rua. Então, é muito mais difícil para esse paciente a aderência a qualquer tipo de modalidade de tratamento, principalmente aqueles que são oferecidos em ambientes protegidos, por conta da ausência da liberdade. Essa falsa liberdade que a rua deu para ele, ela continua subsistindo na consciência dele quando ele vai fazer um tratamento. Então, é muito comum eles terem aquela fala: eu não aguento ficar preso. Eu não aguento ficar preso. É comum ouvir isso. E aí você pensa assim, preso? Mas ele não estava preso num barraquinho, ali, indo para o boteco, voltando para o barraco? É aquela coisa, até em questão de espaço, é ilógico quando ele fala para a gente, né? Está preso na substância, um escravo da substância. Ele não se percebe, não, de forma alguma. É difícil, é bem Eles difícil. aprendem essa liberdade de rua. O que é assim que você acha que pode ser melhorado nessa abordagem em relação à dependência química, nesse quadro, como você está dizendo, que é uma pena de eles não fazerem alguma coisa a mais? O que vocês acreditam que poderia ser feito a mais? Então, eu penso que a gente ainda tem muito a caminhar no tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial para a dependência química, ele precisa ser melhor reformulado no sentido de oferecer para cada paciente um modelo de tratamento específico. Hoje a gente tem o projeto terapêutico singular, né, que procura fazer essa abordagem mais individual para o paciente, usando especificamente a sua história como referência para esse tratamento. Então, eu imagino que abordagens mais ambulatoriais para esse morador de rua, para esse paciente com um histórico de rua mais crônico, seja mais eficaz do que propriamente levar ele para uma internação. Eu imagino que a internação ela é necessária, principalmente nos casos de intoxicação aguda, onde ele precisa ser melhor monitorado. Mas depois, ele precisa fazer um acompanhamento. A adesão desse acompanhamento é que vai determinar que ele mude alguns comportamentos. É mais clara para mim, uma observação de que o tratamento, a redução de danos, ela oferecida para esse paciente seja mais eficaz do que para aquele outro paciente mais organizado em questão de pensamento, comportamento. Quando você oferece redução de danos para esse paciente, você está dificultando a possibilidade de abstinência, né? Você está procrastinando. Sem dúvida. O perfil da cultura tem tudo a ver para determinar o programa individualizado. Eu concordo com você. Em países assim que têm essa orientação, eles trabalham com a redução de danos, com a vida aberta. Ele vai e vem utilizando uma
quantidade, uma cota, e ele fica. Ele acaba melhorando a qualidade de vida, adere ao tratamento da química e acaba fazendo outros tratamentos por tabela, mas indo e vindo. Mas dando um local de opção para viver, outros países fazem assim, esse tipo de tratamento. É muito conhecido na Europa, né? Isso. Se espelhar nesses países é importante, desde que a gente tenha consciência daquele engajamento político. O engajamento político de outros países é muito mais integral do que o que a gente enxerga hoje. Sem dúvida. No Brasil. Então, é importante que a gente tenha como modelos outros tratamentos, mas não que ele fique tão órfão. Eu percebo que o modelo de redução de danos adotado por uma política municipal, ele ficou muito órfão, porque foi mal estruturado. Então, no mesmo lugar onde a gente oferecia um tratamento de redução de demanda, onde a gente podia fazer a busca ativa desse paciente, levar esse paciente para o tratamento, né, de desintoxicação e depois em comunidade terapêutica, também era oferecido para ele a possibilidade de moradia num hotel, mais R$115 por semana para ele varrer rua. Foi uma rua. furada. E simplesmente era a forma... Eu acho isso uma forma de tripudiar em cima da doença do dependente. Sem dúvida alguma. Porque eu estou oferecendo para ele tudo o que ele precisa para continuar usando. Sem dúvida. A moradia, o dinheiro e a moradia, nenhuma dessas moradias estava sendo usada. Onde eles colocaram. Isso foi brincadeira. Isso é um desconhecimento que eu fiquei pasme. Quando eu soube do valor que estavam dando na própria Cracolândia, sinto muito, de especialista não tem ninguém, e de quem entende de droga, menos ainda. Isso me espanta. Realmente, eu também. Brincadeira. Eu também. Agora, eles começaram a baixar a guarda e começaram a tentar enxergar alguma forma de trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é importante. Com certeza. Se a gente conseguir. Aliás, nosso bate-papo está maravilhoso, gostoso, mas você vai ter que falar ao telespectador uma mensagem interessante. Aqui é a tua câmera. Pode falar uma mensagem legal para o nosso telespectador. Bom, eu gostaria muito de agradecer. Eu quero deixar claro que esse convite é sempre uma honra muito grande, poder falar com vocês, poder rever grandes amigos e falar do que eu amo, né? Eu amo meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, né? Eu acho que até a minha função, ela foi escolhida a dedo, né? Porque trabalhar com humanização em um centro de referência também é muito meu. Poder acolher, poder receber aqueles pacientes. Eu chego a pensar que é o propósito divino, né? É um propósito divino para a minha vida. E é isso, né? Eu queria agradecer a todos, dizer para todos que o olhar para o dependente químico, ele tem que ser despreconceituado, né? Ele deve ser um olhar trazendo a possibilidade de tratamento, né? E um olhar integral, para que qualquer dependente químico que necessite aí de tratamento possa ter todas as suas demandas ouvidas e legitimadas pelo profissional que as escuta e tenha aí uma equipe que ofereça para ele a possibilidade de recomeço de vida. Muito bom, muito bom. Pois é, o que vocês acabaram de ouvir ainda não é utopia, não, né? O que a Ariadne está colocando é algo palpável, concreto, que pode vir a acontecer. Isso acontece muito mais nesse centro de referência no Brás, que é o Cratode, que tem realmente uma equipe multiprofissional, multissetorial, que acaba tendo condição dessa demanda, de ir, inclusive, até a própria Cracolândia fazer abordagem para trazer para esse local. É fantástico o trabalho do Cratode, mas quantos Cratodes nós temos aqui pela cidade, pelo estado? São contados. Acredito que é praticamente só o Cratode do Brás. Portanto, que esse modelo os nossos governantes tiram como uma grande experiência
e pessoas assim, com toda essa boa vontade, com esse amor, com essa dedicação, que tem a companheira Ariadne, que não só trabalha, como já tem seu currículo e também foi estudar para ter um pouco mais de conhecimento. Agradeço muito a sua presença, agradeço a você, assinante, que esteve conosco até agora, e dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá, assim, também tem esse olhar amoroso para os familiares codependentes, aos dependentes químicos, tem também o apoio do nosso querido pastor Getúlio, que é aquela palavra de incentivo, de fé, de esperança para todos nós, do grupo de voluntariado do Canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que fornece esses arranjos semanalmente, e dizer a você que você está convidado a participar desse programa, mande seu tematista, ou venha você mesmo, ou indique aquele especialista da sua comunidade que queira bater um papo gostoso e compartilhar conosco o seu conhecimento. Esse é um programa democrático, estão todos convidados a participarem. O nosso muito obrigado e até o próximo programa.